Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Essa é mais uma devocional da MEPB Zona Sul. Eu gostaria de compartilhar com os amados o texto que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 6, os versículos 22 e 23. O texto sagrado nos diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Meus queridos, Jesus, já no finalzinho do Sermão do Monte, depois de Jesus ter mostrado aos discípulos como dar esmolas, como orar, como jejuar, e aí ele mostrar sobre o tesouro no céu, e aí ele falar sobre o servir a dois senhores, o Senhor vai mostrar aqui para os discípulos um acontecimento que está acontecendo, provavelmente está em evidência aqui nesse texto, os fariseus e líderes religiosos do judaísmo, porque o Senhor diz: a candeia do corpo são os olhos, de sorte que, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? O que o Senhor está falando aqui é sobre olhos bons e olhos maus. O que isso significa? Os olhos bons são aqueles olhares que têm apenas um foco, o foco no Senhor. E o que são olhos maus? São aqueles olhares que têm foco em dois caminhos, um caminho para o Senhor e outro caminho para o mundo. Porque, na verdade, os escribas e os fariseus e os líderes religiosos procuravam servir a Deus, mas também eles queriam servir ao mundo. Ou seja, esse é o tipo de olhar mau, porque os olhos deles não estavam ligados apenas no único caminho, no olhar simples. Eles estavam olhando para Deus e ao mesmo tempo estavam olhando também para a terra. Eles queriam servir ao Senhor, mas queriam também servir ao mundo. Eles queriam experimentar do espiritual, mas também queriam experimentar do mundo. E o próprio Senhor vai dizer: olha, se os teus olhos forem bons, ou seja, se os teus olhos forem voltados para o olhar simples, ou seja, se os teus olhos forem voltados para olhar o único caminho, o caminho de Deus, serviço apenas para Deus, viver nessa terra, mas com os olhos ligados no céu, buscando as coisas que são de cima, os teus olhos serão bons, porque assim como o nosso olhar, quando ele olha e ele absorve, e aí o que entra através do olhar dá um comando para o cérebro. Se esse olhar é um olhar voltado para as coisas de Deus e as coisas do mundo, o texto sagrado está dizendo: quão grandes trevas serão esses teus olhos, ou seja, será guiado todo o teu corpo. Porém, se os teus olhos forem bons, ou seja, se você tiver o olhar simples, ou seja, o olhar não dúbio, o olhar não duplo, mas o olhar para um só caminho, o olhar para um só sentido, que é servir ao Senhor, o texto sagrado está dizendo: todo esse teu corpo terá luz e será bem focado com a luz do Senhor, será bem iluminado com a luz do Senhor. Porém, se o olhar for um olhar doentio, que é o olhar mau, que a Bíblia diz que é o olhar duplo, ou seja, olhar para o Senhor, servir ao Senhor e também olhar para o mundo, querer servir ao mundo, o texto sagrado diz que todo o corpo será tenebroso, todo o corpo estará em trevas. Então, lógico, quem estava servindo de exemplo para esse texto que foi colocado era exatamente os fariseus e os líderes religiosos, porque eles não se conformavam, eles queriam ao mesmo tempo estar com o Senhor, mas também queriam estar de olho nas riquezas, queriam estar de olho no mundo. Então, o Jesus está falando para os discípulos: portanto, se os olhos de vocês forem bons, ou seja, se os olhos de vocês olharem apenas para um caminho, o caminho que está para o alto, o corpo de vocês, todo o corpo de vocês será iluminado e terá luz. Porém,
se os olhos de vocês forem focados em mim, na glória do Pai, mas também na glória da terra, na glória terrena, todo o corpo de vocês será tenebroso e estará em trevas. Então, meus amados irmãos, essa lição sirva para nós, que nós possamos ter o olhar bom, ou seja, o olhar voltado para o simples, o olhar voltado para o único caminho, o olhar voltado para Deus. Que o Senhor possa nos abençoar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Aplique em nossos corações e ajude-nos a entender, a buscar somente o caminho da eternidade, o caminho de Deus para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus. Amém.